Olá, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Meire, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E hoje, amados irmãos, eu quero aqui trazer algo muito importante para que a gente possa aprender. E é um personagem bem emblemático, um personagem ao qual eu aprendi e aprendo todas as vezes que eu leio a Bíblia, sempre o Senhor me ensina algo. E hoje eu vou falar de José. José, amados irmãos, era um personagem bem emblemático. Mas antes disso, eu quero aqui deixar, lógico, a passagem bíblica que está em Gênesis 39, versículo 2, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, né? A gente sabe, irmão, que José ele foi um personagem emblemático da Bíblia. E hoje eu quero aqui trazer 4 aprendizados. Obviamente tem muito mais, né, pra gente aprender, mas aqui eu vou tentar resumir o máximo possível para que o vídeo não fique muito estendido. Então, quem foi José? Ele foi o 11º filho, né, de Jacó. Ele foi o seu favorito, digamos assim, sendo também o filho mais velho de Raquel, né, que ela permaneceu infértil por alguns anos, mas era a esposa mais amada do seu pai, né? Por conta disso, tornou-se o caçula protegido e favorecido, né, irmãos? Ao longo dessa história que a gente lê através das Sagradas Escrituras, a gente vê que ele foi o quê? Desprezado pelos seus irmãos. Ele foi ameaçado de morte, irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi tentado por uma mulher, né? Uma mulher poderosa, que é a mulher de Potifar. Ele foi preso injustamente. Foi esquecido na prisão. Ele foi desafiado pelo faraó, irmãos, para interpretar os sonhos. E também foi nomeado governador do Egito e colocado à prova diante dos seus irmãos, as quais ele, irmãos, perdoou. Em tudo isso, o que a gente aprende? Ele teve fé em Deus e foi honrado. Óbvio, irmão, que ele passou por muitas situações. Mas vamos ver aqui a situação para a gente aprender, né? O mal da inveja, dos ciúmes e do ódio, irmãos. É algo impressionante acerca dos irmãos de José, o quanto eles permitiam esses sentimentos tomar conta deles e eles terem atitudes que realmente não é o correto. Mas vamos aprender aqui. A Bíblia diz: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então aqui a gente já vê, né? A inveja, os ciúmes e os ódios, e o ódio dos irmãos que eles tinham por José. Movidos pelo ódio, irmão, a inveja e os ciúmes, os meus irmãos de José conspiraram contra ele. E o venderam o quê, irmãos? Como escravo. Além disso, para justificar a ausência de José para o seu pai, sujaram a sua túnica, né, de sangue, de animal, e entregaram a Jacó, para que ele pensasse o quê? Que seu filho protegido havia sido o quê? Devorado por um animal selvagem. Você vê até que ponto chega o ser humano quando ele tem ciúmes e inveja, né, até mesmo do seu próprio familiar, que era o seu irmão, né? Não é raro, irmãos, se você for observar hoje, você ligando os noticiários e jornais, a gente vê crimes horríveis que acontecem dentro de uma própria família, ou de alguém, ou com pessoas próximas, com namorados ou com amigos. E essas brigas, irmãs, elas podem levar o que? A morte, né? Acontece por conta desses sentimentos aqui que eu mencionei, a inveja, né? O ódio da pessoa. Então isso vem da onde, irmãos? De uma natureza carnal. E esses sentimentos, né, que é a inveja, que é a raiva, eles não agradam ao nosso Deus. Então o que a gente deve fazer? Nós devemos nos livrar deles para quê? Para que a gente não corra o risco de cometer erros que podem deixar graves sequelas, né, irmã? Segunda coisa que me chamou muita atenção na história de José, a importância da honestidade. A Bíblia diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, quando ele estava lá na prisão. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor, irmão, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Ou seja, né, isso está em Gênesis 39, 21, 23. O carcereiro mor, ele confiava em José, né, mas o Senhor estava com José até mesmo dentro da prisão. Você vê que em todo o tempo o Senhor estava com José. José foi um jovem, irmãos, competente e íntegro. Ao ser tentado, né, pela esposa de Potifar, ele se manteve o que? Forte. Ele não cedeu aos desejos dela, né? Você imagina a situação que este homem deve ter passado. Um jovem muito bonito, muito formoso, e a mulher todo momento vinha para cima dele, né? Tentando encantar ele, tentando persuadir a ele para que tivesse até relações íntimas. Mas mesmo assim, né, José, ele não cedeu. E aí, o que aconteceu? Ele foi preso injustamente por conta da calúnia que aquela mulher levantou contra ele. E a gente, aprendendo com essa palavra, a gente vai saber, irmãos, que às vezes nós
pagaremos um alto preço para manter a nossa integridade cristã. No mundo, irmãos, cujo sistema é dominado pelo maligno. Mas Deus está conosco, assim como esteve com José. Então não se preocupe. Se estiverem te caluniando, se estiverem se levantando contra você, mantenha-se firme na presença do Senhor. Mantenha-se íntegro como foi José. Ele não cedeu aos desejos daquela mulher. Embora aquela mulher tenha mentido, levantado uma calúnia, né, contra José, mas Josué se manteve firme e íntegro diante de Deus. Mesmo assim, ele foi para a prisão, mas Deus, mesmo ele estando na prisão, Deus não abandonou. Então, assim, a gente vê que o escolhido de Deus para governar o Egito acabou sendo solto, graças ao dom que o Senhor lhe deu para interpretar os sonhos. Então, por ter interpretado, irmãos, o sonho de Faraó, sugerindo-lhe ações para prevenir ali que o Egito sofresse longos anos de fome, ele recebeu uma oferta. Olha só, irmãos, a oferta que José recebeu do Faraó. Ali a gente vê em Gênesis 41:40, deixa eu ler. Tudo estará sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha o que ele falou para José. Olha só o que Deus faz, né? Faraó entregou tudo para ele, só não o trono. Então isso, irmão, mostra a importância de nos mantermos firmes. Deus não esquece de nós. E é dele que vem a nossa recompensa. Enquanto a gente for, irmão, trabalhador, dedicados, esforçados, interessados e honestos, dando o melhor de nós naquilo que fazemos, que era o que José fazia lá, enquanto ele estava passando aquele período na prisão, aqui, se nós mantermos assim, irmãos, a gente vai ver que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, e ali a gente entende que ele usou aquele dom, talento, para abençoar as pessoas. Como? Interpretando os sonhos. Então, tudo aquilo que a gente faz direcionado pelo Senhor, seja a gente se esforçar, ser honesto e usar os dons e talentos que o Senhor nos emprestou para abençoar outras pessoas, irmão, nós vamos ter êxito. Nós vamos prosperar, porque essa é a vontade do Senhor e não foi diferente aqui na vida de José. Outra coisa que me chama a atenção, o perdão tem o poder de restaurar. Nossa, é muito lindo essa passagem. Gente, eu aprendo a cada momento, cada situação. Quando eu venho aqui estudar para falar com vocês, eu também aprendo muito, né? E eu achei interessante, o perdão tem o poder de restaurar. E aqui a Bíblia diz, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse a ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele estava se apresentando aos irmãos dele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos, porque haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Isso está em Gênesis 45:4-5. A gente vê a humildade de José, né? A humildade de José dizer assim, olha, não se preocupe, se aproxime de mim. Eu não tenho reserva em meu coração de sentimentos, de ódio, de raiva como vocês tinham. E tudo isso que aconteceu foi o Senhor que permitiu isso acontecer. A Bíblia também fala, irmãos, em Gênesis 42, versículo 21, que os irmãos de José, eles confessaram o mal que o fizeram. Então, irmãos, foram 20 anos, né? 20 anos após vender o irmão como escravo, eles ainda sentiam remorso pelo aquilo que haviam feito, né, a José. E José, irmão, ele testou seus irmãos, se verdadeiramente eles estavam arrependidos, e também o perdoou, sem qualquer, irmão, reserva, né, no seu coração, ressentimento. E além disso, o que aconteceu quando ele fala que ele reconheceu a providência divina agindo no meio deles? Então, nós sempre, irmão, devemos estar dispostos a perdoar e perceber a providência do nosso Senhor, que age em nossas vidas, até mesmo, irmão, através de situações nada favoráveis. Você vê o reconhecimento de José, entendendo que por mais que os irmãos tivessem aquela atitude, ele sabia que Deus proveu toda aquela situação. Quarta situação que eu aprendo também aqui nessa passagem bíblica, saber o nosso propósito importa. A Bíblia diz que pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar em vida por um grande livramento. Gênesis 45, versículo 7. Então a gente vê que desde o início da história de José, nós podemos ver com ele que ele tinha fé e sabia qual era a sua missão, porque Deus havia mostrado para ele sonhos. Só que quando ele foi contar para os seus irmãos, né, e para os seus pais, eles não entendiam. O próprio pai até guardou no seu coração aquele sonho, mas os irmãos não, eles já tiveram ali, a partir daquele momento que ele contou o sonho, eles já começaram a ter sentimentos que não provinham do Senhor, de raiva, de ciúmes, e pensando pensamentos, quem é José para a gente se prostrar diante dele? Se você ler essa parte bíblica, né? Essa passagem bíblica completa é muito bom, você vai ser edificado. Então, desde o início da história de José, nós podemos ver que ele era o quê? Era uma pessoa que tinha fé e sabia, irmãos, qual era a missão dele. Então, ou seja, servir a Deus e ao próximo, isso manteve o que ele firme, mesmo nas provações, irmão. E ele que passou por tantas desventuras, desafios, tristezas, angústia, medo, quando ele estava
ali dentro daquele poço, né, daquele lugar que eles colocaram ele, quando foi vendido, enfim, irmãos, foram uma variedade de sentimento que esse homem passou, tanta provação, mas, irmãos, ele se manteve firme diante de todas as circunstâncias, de todos os desafios, até mesmo pela mulher de Potifar. Então, ele passou por tanta situação, mas o que aconteceu? Ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Então, vale a pena a gente confiar em Deus e saber que ele sempre tem um plano melhor e maior para a gente. A história, irmão, de José mostra que mesmo em situações adversas, nós devemos dar o nosso melhor. E quando sabemos o nosso propósito, né, que é o caso de José, porque Deus havia revelado a ele através dos sonhos, quando a gente sabe o nosso propósito e quem está do nosso lado, não temos que temer. Foi o que José sabia. José sabia que Deus estava com ele. Então a gente precisa aprender a identificar, irmãos, as bênçãos disfarçadas de provações. Se a gente for ler, como eu falei aqui, a gente vai aprender muito, tanta provação, tanta situação, mas o Senhor estava com José e abençoou ele grandemente, né? Glória a Deus por tudo, que eu e você possamos meditar, mergulhar nas Sagradas Escrituras, para que a gente possa em todo o tempo ver, compreender, sentir a presença de Deus, saber que Ele fala conosco, que Ele está nos ensinando através das suas Sagradas Escrituras e de diversas formas Ele tem falado conosco. Glória a Deus por tudo. Então que essa mensagem, essa reflexão fique em seu coração, que você possa ser edificado. Obrigada por ter ficado até aqui, até o final. Muito obrigado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações. Lembrando que abaixo da descrição aqui também vai ficar o link do meu Telegram, tá? E não esquece que toda semana tem vídeo novo aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo também nos meus canais. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Deus abençoe.